Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao Correio Rural, onde a gente fala sobre o que impacta na vida do produtor e o que é relevante. Hoje a gente vai falar sobre temas muito importantes. O fechamento da safra de trigo, começamos o plantio do soja na regional de Laranjeiras do Sul e também vamos falar sobre a laninha. E para isso, eu trouxe uma pessoa que me ajudou muito no impresso do Correio Rural e agora ele dá as caras no primeiro episódio do Correio Rural na TV Correio Digital, o economista do Deral, Edson Gonçalves. Uma satisfação estar aqui hoje, Ana, prestigiando o trabalho de vocês, que sempre prestigiaram o nosso trabalho. Então é uma satisfação enorme, uma alegria estar fazendo parte desse movimento novo de vocês e tão importante para divulgar as nossas informações da agropecuária. Edson, muito obrigada por ter aceito esse convite. A gente vai começar falando sobre a nossa regional. Na sua visão e na visão do Deral, como que a regional se destaca a nível estadual e também federal? Quais são as culturas, assim? A nível regional, assim, o carro-chefe da nossa economia é a soja, com 32% do valor bruto da produção. O nosso valor bruto da produção está em torno de 4,1 bilhões de reais nos 10 municípios da regional. E a soja e o leite são os carros-chefes da nossa economia. A soja com 32% em primeiro lugar e o leite com 15%. Então essas duas atividades aí perfazem quase 50% de toda a renda gerada no nosso campo. A gente estava comentando também antes, nos bastidores, sobre como o bovino, a parte agropecuária, ela representa na nossa região. E talvez não é tão falado porque a gente foca muito nos grãos, né? Isso. A gente tem essa participação da soja, que é muito grande dentro da região, mas a nível estadual, a nossa maior participação é na bovinocultura, tanto de leite quanto de corte. Na bovinocultura de leite, a atividade na região representa 5% da atividade no estado. E na bovinocultura de corte, bezerras, a gente classifica em várias categorias diferentes, né? Mas no geral, 4,4% da produção de bovinos e comercialização na região, essa é a representação em relação ao estado. Bom, agora vamos começar falando sobre grãos. Vamos começar pelo que está no final. A gente vai falar sobre trigo. A colheita, infelizmente, por conta da chuva em 2025, ela deu uma atrasada. São 5 a 10% que ainda falta colher na nossa regional. Edson, qual é a visão do Deral para essa safra? Ela atendeu a expectativa? Em termos de produtividade, ela vai fechar dentro do esperado. Até comentava aqui antes nos bastidores que a melhor safra, assim, para a gente comparar com essa, foi 2017, que a gente teve um patamar de produtividade próximo acima do que a gente tem hoje. Mas de lá para cá a gente teve muito problema com o clima e nunca a gente atingiu uma média tão próxima de 2016, 2017 como a gente teve nesse ano. A média deve fechar em torno de 145, 150 sacas por alqueire, apesar de todo o problema de falta de chuvas agora no final, do excesso de chuvas agora no final de ciclo, né, que acabou travando as atividades e atrasando a colheita. Nesse mesmo período do ano passado, a gente tinha 97% das lavouras colhidas, né, e agora a gente tem em torno de 100% já das lavouras colhidas. 97% do plantio da soja, né? A gente confunde que são os dois carros-chefes da nossa economia nesse momento, né? A gente acaba misturando os números, é muito número, né, Ana? Então a gente muito acaba... número. Mas, então, nesse mesmo momento, em relação ao trigo, a gente tinha 100% das lavouras colhidas. Então, aí a gente tem aí em torno de 10% de atraso na colheita. Assim, esse número já foi maior em alguns períodos aí, em termos de atraso, né? Agora ela deu uma acelerada em alguns momentos, mas no final acabou travando, o que tem aí restringido os trabalhos, né? E aí vai gerar aí um transtorno um pouco para frente, a questão de plantio da segunda safra de milho, que o pessoal tinha uma expectativa de aumentar a área, né? Isso vai ter repercussões aí para o nosso produtor. A gente também comentava que a safra do ano passado, apesar de nessa época já ter sido colhida, ela enfrentou problemas climáticos também, que foi a geada, né? Tiveram 2 geadas no ano passado. Isso, a gente sempre fala que o trigo só dá para contar depois de vendido, né? Então, assim, a gente teve vários anos aí nesse meio, entre 2017 e 2025, que as lavouras estavam num desenvolvimento bom, a gente tinha uma expectativa alta de produtividade, mas no momento da colheita a gente tinha excesso de chuvas. Ano passado foram 2 geadas muito fortes, né? Entre o meio de agosto e final de agosto, que acabaram aí quebrando muito a produtividade média. E era um ano também que a gente tinha uma expectativa de produção alta. Então, assim, fazendo um balanço geral, é um ano bom para o trigo, apesar das chuvas, apesar do atraso. Então, é um ano a se comemorar. Tanto é que o estado está falando de safra recorde, né?
Isso. Para nós não é uma safra recorde porque a gente teve redução de área. Então, assim, mesmo que a gente tivesse uma produtividade excepcional, a gente não chegaria num recorde de produção. Você comentou com a gente, Edson, que o preço é só depois, o trigo é só depois que vendeu, né? E como que estão os preços na nossa regional? A gente teve aí uma redução brusca, né? No início da safra, os preços se aproximaram dos R$ 80 por saca. Agora nós estamos abaixo dos 70, a média é R$ 65, R$ 66 no trigo, né? Uma média geral aí do restante da safra. Não é um preço muito recompensador, mas a gente tem um fator que os produtores aí estão fazendo muito contrato antecipado, né? Eles estão fechando os insumos, então isso dá uma quebrada nesse custo final, porque geralmente essa troca de insumos, esses contratos, vem com um valor acima aí do que fecha geralmente no final da safra. Agora, partindo do trigo, vamos para o outro carro-chefe da nossa regional, que é a soja. Como que está o plantio do soja aqui? O produtor vai conseguir aproveitar essa janela que já está estendida por conta do trigo? Assim como o trigo, também a gente tem atraso no plantio da soja, né? Atraso na colheita do trigo e no plantio, por consequência, também no plantio da soja. A gente está com 85% das lavouras colhidas, plantadas, e o ano passado a gente estava com 97% plantado, como a gente mencionou anteriormente. Então, é outra cultura que vai acabar impactando o produtor lá na questão do plantio da segunda safra, né? Uhum. Outro tema que impacta muito e que vem junto com a soja e o milho também agora, né, é a laninha. O que o produtor pode esperar para o próximo ano, Edson? Olha, a gente está com um cenário muito típico de laninha, né? A gente teve muita chuva agora no início do ciclo e as previsões aí são de chuvas irregulares daqui para frente. Assim, mais do que o problema de escassez de chuvas é a distribuição. O que a gente pode torcer é porque essas chuvas, mesmo que sejam menores em volume, elas sejam bem distribuídas e pontuais em momentos chaves do desenvolvimento das lavouras. Mesmo tendo esse fenômeno climático, se a gente tiver chuvas nos momentos certos, a gente pode contar com uma boa produção. E qual a projeção para o soja? A gente tem semeados aí 181 mil hectares de soja, né, estimativa da área plantada. Esse número aumentou bastante nos últimos anos, né? Agora deu uma reduzida nesse processo, mas a gente teve muita abertura de área em cima de pastagem, em cima de áreas de florestais, como pinos, eucalipto plantado. Naquele boom do preço de soja, a gente teve um incremento de área muito grande. Então, né, agora esse fenômeno acabou dando uma reduzida porque a gente não tem mais essas áreas disponíveis. Então, o que dava para abrir na região acabou sendo aberto em termos de área plantada, né? Em termos de produção, a estimativa é de 727 mil toneladas. Se tudo correr bem e as nossas médias chegarem no potencial, esse é o esperado para a nossa produção. Agora a gente vai partir para um tema que tem marcado muito a nossa regional. Os municípios da nossa região, Rio Bonito, que é a maior bacia leiteira da Cantu, têm se mobilizado, os produtores têm se mobilizado por conta da crise do setor leiteiro. Edson, como que você vê essa crise no setor leiteiro no Paraná? Olha, a gente vê que isso afeta principalmente o pequeno produtor, né? Que é sempre o que sofre mais nesses momentos de muita variação no preço. E até, inclusive, era uma coisa prevista por esse movimento, né, dos produtores. Eles já, em conversas com os produtores, assim, há 2, 3 meses atrás, eles já previam, vai despencar, e foi dito e feito. A gente tinha um cenário de preços de R$ 2,90, R$ 2,80 o litro 2, 3 meses atrás, e hoje a gente tem, assim, de média, R$ 2,20 a R$ 2,30, mas a gente tem casos de produtores recebendo até R$ 1,90. E os produtores que recebem menos são aqueles que conseguem investir menos, né? Tem menos capital para investir na atividade. Então eles acabam tendo menos retorno. E nesses momentos de crise são os mais penalizados aí com essa flutuação nos preços, né? Um dos pontos também é sobre o leite em pó importado e os derivados, né? Ontem, no dia 5 de novembro, o governador, ele sancionou a lei que proíbe essa reconstituição de leite aqui. Você vê uma melhora com essa proibição? No que o produtor pode se beneficiar com essa lei sancionada? Olha, hoje essa é uma prática muito comum, né? Assim, o leite em pó ele tem um padrão de qualidade, assim, que permite para o pessoal de sorveterias, então ele é muito mais fácil trabalhar com esse produto nessa forma, né? Então ele dá um ganho em termos de estabilidade, o leite in natura do produtor, ele pode vir com um padrão de qualidade diferenciado, ele não passa por todo esse processo de qualidade, né? Mas eu acredito que essa medida do governo é onde ele poderia atuar. O governo também não pode interferir muito diretamente no mercado, porque tem outro ângulo também, que é o ângulo do consumidor, né?
Você não pode, na economia a gente sabe que não pode definir arbitrariamente preços de mercado. Se você interfere muito no mercado, diretamente você pode causar distorção de preços e também penalizar o consumidor final. Então, eu acredito que das medidas disponíveis para o governo era o que dava para fazer nesse momento. E acaba beneficiando, não vai resolver todos os problemas do produtor, mas é um aceno do governo que ele está preocupado com essa flutuação de preços e está disposto a ajudar o produtor nesse momento. E assim, há uma perspectiva de melhora no preço do leite? Infelizmente... A curto prazo ou a longo prazo? A curto prazo, em conversas com o pessoal aí do setor, até o pessoal que liderou esse movimento, a tendência é de queda ainda no futuro próximo, a curto prazo, né? Então, e era também o que eles já previam. Então, realmente não temos notícias muito animadoras para dar para o produtor nesse momento, né? Edson, tem mais algum ponto que talvez você gostaria de falar sobre VBP, ou enfim, alguma cultura em Laranjeiras? A gente falava antes aqui sobre as potencialidades da região, né? Tem muita coisa que dá para ser explorada, algumas atividades que o pessoal até tenta investir, mas a gente tem limitações, seja por clima, solo, topografia. Vamos citar aqui alguns casos, né? Algumas potencialidades, né? Eu escutei alguns comentários sobre fomento à atividade de piscicultura, daí a gente esbarra na questão de clima, questão de frio. Nós estamos numa região aqui meio limite para algumas atividades, né? Até a gente falou sobre a sericicultura, o bicho da seda. Tem algumas atividades que têm esse limite natural aí de clima. Piscicultura em específico, a gente está tendo um fomento muito grande na região de Quedas do Iguaçu, através de um frigorífico instalado na região, que conseguiu viabilizar a produção em tanque-rede no alagado, né? Mas lá, como a gente sabe, é mais quente que aqui, né? Em torno de 2 a 3 graus aí de diferença, o que para a temperatura da água e para questão da continuidade da atividade, a questão da produção aí é fundamental, sabe? Esse parece pouco, mas é às vezes o que define a viabilidade ou não de uma atividade. Entendi. Tem além da piscicultura, tem alguma outra cultura que faria sentido monetariamente para o produtor, para o agricultor aqui na nossa região? Olha, a gente tem o clima muito propício para a fruticultura. E até a gente tem uma demanda reprimida para os programas de governo. A gente teve um fomento muito grande nos últimos anos dos programas de compra governamental de alimentos, né? E a gente vê que o pessoal ainda não está preparado para atender toda essa demanda. A gente tem vários produtos aí que não conseguem, que as associações cooperativas não conseguem entregar o volume contratado e necessário para os programas, porque a gente tem, além da questão cultural, que a gente não tem a cultura ainda de produzir frutas e hortaliças, né? É uma coisa nova para nós. E também tem a questão da mão de obra, né? Que mão de obra não é só nesses setores, pega todas as cadeias produtivas. Hoje é um problema sério, né? Temos potencialidades também na parte de caprinos e ovinos, a Caprivira aí com a ajuda do governo e também fruto aí do empreendedorismo dos seus associados, né? Ela cresceu muito nos últimos anos, se desenvolveu muito, mas esbarra nessa questão ainda de produção, né? Até a gente comentava aí que eles compraram algumas carnes de Pernambuco para abate lá na região, em função da falta de animais disponíveis aqui. Então é muito fruto dessa falta de mão de obra e falta de... A gente comentava lá naquele dia a questão de sucessão, né? Então, fomentar, de repente, essa questão com o jovem, ele tomar o gosto por essa atividade produtiva, que é uma coisa que se perdeu, né? Infelizmente, está se perdendo os filhos de agricultores, aquele gosto, aquela coisa de vestir a camisa, ter gosto de estar no campo, de produzir. E ele vai ser fundamental, eu acho que é um dos pontos fundamentais hoje, a sucessão familiar, né? E, como diz, seduzir o jovem agricultor a produzir, porque demanda para todas as cadeias produtivas existe. A gente vê programas na nossa região para sucessão familiar, como a Coprocel mesmo faz, né? Sim. Ela tem aquele programa que incentiva o jovem a continuar no campo. Essa é uma saída para esse problema, né? Sim. Como diz, eu usei o termo seduzir porque é literalmente uma sedução, né? Porque a cidade hoje ela oferece muitas formas de diversão para o jovem, muita atração para o jovem, e o campo tem que ter isso também, tem que fomentar isso, tem que segurar o jovem lá no campo e mostrar para ele que lá é bom também, lá é bom viver, lá é bom produzir, lá muitas vezes tem uma qualidade de vida melhor e uma renda maior para o jovem. Edson, são essas as notícias para esse episódio? Temos mais para frente e fico à disposição para novos episódios, Ana. Muito obrigada por ter me acompanhado nessa estreia e conte sempre com a gente. Legal. Pessoal,
Até breve. Muito obrigada pela companhia.